Fala, galerinha do Estou Preparado. Eu sou o professor Matheus Iata, professor de língua portuguesa aqui do Estou Preparado. E a gente vai agora fazer a correção aí da prova. Não deu pra gente fazer no momento com os outros professores ao vivo, mas a gente faz agora sem nenhum problema. Bora lá, a gente vai corrigir a prova de português do concurso aí de guarda de São Lourenço da Mata, Pernambuco. Então, bora colocar aqui na nossa tela de apresentação. Eu sou o professor Matheus Iata, para quem não me conhece, professor de português aqui do EP. Então, bora lá. Vou colocar aqui de cara. Só frisando aqui para vocês, eu vou responder essa prova pelas fotos que a gente recebeu, tá? Então, você aí na sua prova, você acompanha qual é o tipo da sua prova, se é tipo 1, tipo 2, tá? Então, bora lá. A gente vai aqui para a primeira questão. Deixa eu dar um zoom aqui para ver se fica melhor para vocês. Pronto. A primeira questão diz o seguinte. Eu vou tentar colocar em tela cheia para ver se fica melhor para vocês, tá? Então, olha só. Primeira questão diz o seguinte. Texto 1. Para as questões 1 e 2, aí tem aí o texto. A um chefe você obedece. Um líder você segue, procura e admira. Não dá para ver direito, né? A foto que a gente recebeu, ela tá com uma qualidade ruim. Mas vamos aí para as alternativas. Primeira questão, questão de compreensão de texto. Eu particularmente achei a prova bem tranquila, pessoal. Compreensão. Inclusive, vou até mostrar para vocês as dicas que a gente deu antes da prova, durante as lives. Teve coisa que caiu literalmente igual eu falei nas dicas e na live. Até o exemplo que eu dei caiu do mesmo jeito. E eu fiquei muito feliz. Então, para a banca OpenNet, compreensão é o que está lá no texto. Se não está no texto, a gente não marca. Então, deixa eu colocar aqui tela grande. Na letra A diz assim, ó. Chefia é algo que desvaloriza a obediência. Olha, não, pelo contrário, né? Vamos colocar aqui que é uma contradição, porque no texto vem dizendo para você obedecer a um chefe, né? Letra B. Liderança tem como um dos seus ingredientes a admiração. Eu já coloquei o gabarito aí, né? Tava respondendo, mas tem nada não. Bora lá. Gabarito, então, da primeira, letra B. Olha aí, ó. Liderança tem como um dos seus ingredientes a admiração. E é o que diz aqui, ó. Porque há um líder, ele fala aqui, um líder, você segue, procura e admira. Aqui tem admira, não dá para ver aí, mas tem admira. Então bate aí com o que diz no texto, tá conforme o texto. Gabarito, então, da primeira questão, vamos colocar aqui, primeira questão, letra B. Vamos aí às outras, porque estão incorretas. Ó, letra C. Chefia e liderança exigem posturas idênticas? Não tem, não. O texto, ele diz, né, que são coisas diferentes. A um chefe você obedece, a um líder você segue, admira. São posições diferentes, segundo o autor aí do texto. Letra D. Na chefia, a desobediência ocorre com frequência. Olha, não fala, não tem nenhuma informação desse tipo. É o que a gente chama de extrapolação de ideias. E por último, ser líder é impor ações e aguardar um bom retorno. Nada no texto diz que ser líder é impor ações aí, tá? Não. Isso é uma extrapolação de ideias. O que está conforme o texto é a primeira, portanto, gabarito letra B. Vamos ver aí segunda, ó. Segunda a gente já viu aí o spoiler. Segunda, gabarito letra C. Vamos só confirmar aqui, ó. No texto 1, em relação aos verbos obedecer e seguir, é correto afirmar que, cuidado com essa palavrinha, pessoal, respectivamente, porque a banca, ela trabalha muito com a ordem, tá? Então, olha só, quando você obedece a alguém. Mas quando você segue alguém. Essa bolinha cortada é para dizer que o verbo ele não pede preposição. Já o verbo obedecer, ele pede a preposição a. Caiu muita regência na prova, fiquei admirado. A banca ela tende mais a cobrar concordância, só que dessa vez ela cobrou muita regência. Então, olha só. Se o verbo obedecer pede uma preposição, ele é transitivo indireto. E se seguir não pede preposição, ele é transitivo direto. Então, o nosso gabarito é o primeiro, ele pede um complemento que é regido de preposição, que é a preposição a. E o segundo, ele não pede preposição. Ele não é regido de preposição, porque quem segue, segue algo, segue alguém. Então, gabarito aí da segunda questão, letra C. Vamos aí à terceira questão. Para a terceira questão, a gente tem esse texto aí que diz o seguinte, ó. Encontre a motivação para ultrapassar os desafios e nada será mais forte que sua determinação. E aí ele fala o seguinte, ó. Sobre o texto 2, assinale a alternativa correta. Letra A. A motivação prejudica os desafios? Não, é errado. A motivação, ela faz é você
ajuda você a ultrapassar aí, né, os desafios. Então, não prejudica, não. Letra B. É preciso motivar-se para superar os desafios. Olha, é o que diz aqui, ó. Vamos marcar aqui. É preciso de motivação para a gente ultrapassar, ou seja, superar os desafios. Então, condiz aí com o texto, ele só mudou as palavras, né? Interpretação da banca foi bem simples. Na verdade, foi só compreensão mesmo do que está escrito. Vamos ver a letra C. Vencer os desafios é algo que não demanda motivação, contrário do que diz no texto, né? Você precisa de motivação para ultrapassar os desafios. Letra D. A determinação de cada um é fator pouco significativo para vencer os desafios? Não, você precisa de determinação, né? E letra E, desmotivada a pessoa é capaz de viver e vencer os desafios? Não, segundo o autor, né? Você precisa de motivação e aí depois você vai ter determinação. Então aí, gabarito da terceira questão, resposta letra B. Vamos agora para a questão de número 4. Olha só, a questão de número 4 tem um texto que não dá para a gente ler. Aí eu tive que pesquisar pelo comecinho, que eu entendi o comecinho, eu vi lá no Google. Diz mais ou menos assim, ó: ser feliz não é ter um céu sem tempestades, caminho sem acidentes, trabalho sem fadiga, relacionamentos sem decepções. Ser feliz é encontrar força no perdão. Até aí já dá pra gente responder a questão, ó. Quarta questão diz o seguinte: sobre o texto 3, assinale a alternativa cuja mensagem não está indicada nele, ó, pessoal, onde a mensagem não está indicada nesse fragmento de texto. E aí a gente tem o seguinte, ó, na letra A diz assim, ó: a felicidade independe. Quando a gente diz que independe, é porque ela não depende, tá? Ela não depende. A felicidade, ela não depende de perdoar ou não o próximo. Ela não depende de perdoar. E lá no texto diz assim, ó: ser feliz é encontrar força no perdão. Então, o texto diz uma coisa e a alternativa diz o contrário. Então, isso não está indicado no texto. O texto diz que é para você perdoar. Então, a alternativa incorreta já é a letra A, tá? Só para confirmar aqui, ó. A letra A ela já está incorreta, não tem no texto. E ele quer a que não está no texto. Letra B. Ser feliz é saber sorrir. Eu tirei aqui o fragmento do texto, ó. Diz assim: valorizar o sorriso, né? No texto diz valorizar o sorriso. E aqui diz que ser feliz é saber sorrir. Correto. Nunca devemos abrir mão de sermos felizes. É o que o texto diz, ó. Jamais desistir de ser feliz. Estou falando aqui o fragmento do texto. Letra D. A vida é mesclada de risos e alegrias. O texto diz que tem que ter sorrisos e tristezas, né? Mas tem que saber superar essas tristezas. Então a vida ela tem esses dois ramais aí, né? E letra E. A vida é cercada de instantes bem significativos. É o que está lá no final, que diz que a vida é cheia de momentos imperdíveis, ou seja, significativos. Então, gabarito da questão 4, letra A. Vamos aí para a questão de número 5, que é de regência verbal. Diz assim, ó: sobre regência verbal, analise os itens abaixo. Item 1. Valorizar o sorriso, refletir sobre a tristeza. Ambos os verbos exigem complemento não regido de preposição. Ambos não têm preposição? Vamos ver aí, ó. Valorizar, a pessoa vai valorizar o quê? Essa bolinha cortada eu digo que não tem preposição, tá? Quem é meu aluno já sabe. Valorizar o quê? O sorriso. Ok, não tem preposição. Só que refletir, quem reflete, reflete sobre, olha aí, ele usou a preposição. Então é incorreto esse item, porque o refletir, ele pede uma preposição, é a preposição sobre, tá? Vamos aí para o item 2. Jamais desistir daqueles que amamos. O verbo amar exige um complemento regido de preposição? Não, olha só. Quem ama, ama algo, ama alguém. Então, o verbo amar aí, ele não pede preposição. Quem pede preposição é o desistir, ó. Quem desiste, desiste de algo, né? Então, quem ama, ama alguém, tá? Não pede preposição. Então, a gente vai dizer que esse item, ele também está incorreto, porque diz que amar pede preposição. E amar não pede preposição. No item 3 diz assim, ó: usar o prazer para lapidar a dor. Ambos os verbos exigem complemento não regido de preposição. Traduzindo, os verbos não pedem preposição. Bora ver aí, ó. Os verbos que a gente tem aqui é o verbo usar e o verbo lapidar, tá? Quem usa, usa algo. Usa o quê? O prazer. Deixa eu aumentar aqui para vocês. E quem lapida, lapida algo. Lapidou o quê? A dor, né? Então, realmente, aqui nenhum dos dois verbos pediu a preposição. Então, a gente vai colocar aqui que esse item está correto. Portanto, somente o item 3 está correto.
A gente vai dizer então que o gabarito da questão de número 5 é a letra C. Questão 6 diz o seguinte, ó. Sobre ortografia, assinale a alternativa que contém uma afirmação correta. Vou até me colocar aqui. Pessoal, que interessante, o professor Isaqueu Silva pediu aí para cada professor elaborar 10 dicas para serem repassadas aí para vocês. E aí, por incrível que pareça, caiu até o mesmo exemplo da dica. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Foi uma questão de ortografia e nas 10 dicas que eu preparei aqui para vocês, ó, vou até aumentar aqui. A dica de número 2, eu falei que a banca, ela, em ortografia, ela costuma cobrar o uso do S. Em pelo menos uma alternativa ela costuma usar. E aí eu dei até um exemplo de que quando a palavra tivesse ND no radical, ela ia ter NS nas suas derivadas. E aí dei o exemplo do verbo pretender, ó. Pretender é com ND, então pretensão fica com NS. E adivinha o que caiu aqui na prova, ó? Caiu exatamente a palavrinha aqui, pretensão, ó. Só que na prova caiu pretensão com C cedilha. Deixa eu colocar grande aqui, ó. E a gente viu na nossa dica que pretensão se escreve com a letra S. Então esse item aqui ele já está incorreto. Vamos aí à letra B. Refletir sobre a tristeza, o termo abraçar. Ele colocou abraçar com Z, pessoal. Acho que essa daí, isso aí é o que a gente chama no português de alternativa de descarte. Tipo, ninguém marcaria isso, só se você chutar, né? Se você chutar a letra B sem nem ler a alternativa. Não tem nem como errar. Abraçar é com C cedilha, né? Vamos colocar aqui. Beleza. Vamos aí para a letra C. Letra C tem espetáculo com S e ele fala que expectativa é com S. Não. Expectativa, pessoal, é com X, tá? Vamos colocar aqui, ó. Expectativa é com X. Cuidado. Quando existe um espetáculo, a pessoa que assiste esse espetáculo é um espectador. Com S. Espectador é com S. Só que é diferente de espectador com X, ó. Espectador com X. Espectador é quem tem uma expectativa. Só que expectativa é com a letra X, tá? Então, cuidado com essa pegadinha com essas palavras. PMPE tá chegando aí, a gente tem que pegar o padrão da banca, tá? Como foi que eu adivinhei essa questão aí de uso do S? Não foi que eu adivinhei. É porque é o que a gente chama de variável estatística. A banca cobra, repete. Então ela tende a usar mais de uma vez. Então vou colocar aqui que o item, a letra C, ela está incorreta. Letra D. Fadiga, ele colocou fadiga com G e aí falou que viagem, o verbo, é com G. Não. Viagem, o verbo é com J. O verbo viajar e todas as derivadas. Eu espero que eles viajem com J, tá? Então lembra, viajar é o verbo, né, com J? Então toda a conjugação dele é com J. Viagem com G é substantivo. Então vou colocar aqui para vocês que era para ser com J. Então o item está incorreto. E por último, ele colocou aí a palavra feliz com Z e colocou condizente. Condizente, né, deriva do verbo dizer. E dizer é com Z, então condizente também é com Z. Tá? Então, pronto, o gabarito da sexta questão, letra E. Vamos colocar aqui letra E. Vamos de número 8. Número 8 tem um textozinho aí, e aí nesse texto, ele vai perguntar sobre os conectivos. E aí eu falei também dos conectivos, era uma questão da prova, e eu falei que outro item recorrente são as relações coesivas e semânticas. Tá? E aí eu dei um exemplo do que ele poderia perguntar. Ó. Uma conjunção aqui, né? Uma conjunção e qual é o sentido dela? Qual é o valor semântico? Se é finalidade, causa, adição. Então, bora voltar aqui, ó. E aí a banca, ela cobrou o i, cobrou o mais, cobrou o que, cobrou o não e cobrou o de e o i. Então, bora com calma. Primeira frase. Viver ansioso e ficar irritado algumas vezes. O termo destacado, ele é invariável, certo? Porque é uma conjunção, né? E é classificado como um conectivo, correto. Deixa eu colocar grande aqui para vocês. Conectivo, correto. E ele expressa ideia de oposição? Não. O erro está aí. Esse i não está indicando oposição, ele só está somando ideias, ó. Viver ansioso e ficar irritado. Então, esse daí não expressa oposição, a gente vai marcar que esse item está incorreto. Item 2. Mas, vamos ler até aqui, ó.
no comecinho. Posso ter defeitos, viver ansioso e ficar irritado algumas vezes, mas não esqueça que minha vida é a maior empresa do mundo. Então tem uma oposição aí nesse mais, né? E aí ele fala que o mais, ele foi utilizado, ele é classificado como conectivo e que expressa uma ideia contrária ao que foi declarado anteriormente, portanto esse item está correto, indica oposição esse mais, tá? Questão de número 3. Item 3, aliás. Ser feliz é reconhecer que, olha, falei também nas dicas que a banca, ela gosta de perguntar aí a função do que, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. E aí eu dei dicas para saber se esse que era pronome relativo ou conjunção integrante. Então, bora voltar aqui. Mais uma dica ajudando a gente. Eu consigo trocar esse que por isso, ó. Ser feliz é reconhecer isso. Se deu para trocar por isso, é porque esse que ele é uma conjunção integrante. E aí, se ele é conjunção integrante, ele não expressa conclusão, porque ele é conjunção integrante, tá? Então, esse item está incorreto. Vamos aí para o item 4. Mas não é advérbio, né? Bora ver o que ele diz. Advérbio é invariável, correto. E indica negação, correto. Essa daí estava bem fácil, né? Então, item 4, correto. E por último, o item 5 diz assim, ó. Apareceu o i e apareceu o de. Só que aquela pegadinha que eu falei para vocês, ó. Você tem que olhar para o nome respectivamente. O primeiro é conjunção e o segundo é preposição. Ele inverteu essa ordem, tá? Então, cuidado, tá? Ele inverteu a ordem, por isso que esse item está incorreto. Gabarito, então, 2 e 4, certo? Então, resposta da oitava, letra D. Vamos aí para a questão de número 9. Questão de número 9 é uma questão de verbo que muda o sujeito. Ó, diz assim, o verbo que inicia o texto 4 está conjugado na primeira pessoa do singular. Como é que ficaria a concordância se a gente trocasse para o plural? E olha o que eu dei aqui na dica. Na dica de número 6, eu falei assim, ó, é bem provável que caia uma questão de verbo em que a banca fornece uma frase e aí a banca costuma pedir para alterar o sujeito colocando no plural, viu aí? E eu ainda falei para vocês como é que ficaria. Então foi exatamente o mesmo tipo de questão que caiu. A gente só vai trocar o sujeito pelo plural. E aí vai ficar assim, ó, a frase, ó. Onde tem posso vai ficar podemos ter defeitos, viver ansiosos, ficar irritados algumas vezes, mas não esquecemos que nossa vida é a maior empresa do mundo. Então fica assim, né? Bora ver aí o que ele colocou, ó. De cara, a gente pode eliminar aqui, deixa eu ver se já dá para me colocar na tela. Tá dando para enxergar assim ou eu deixo a tela. Acho que dá, né? Pronto. Olha, a gente já elimina aqui a letra B, porque tem podeis, e aí a conjugação é vós, e primeira do plural é nós, não é? Então já elimina aí a letra B, e elimina também a letra E, porque na letra E tem esqueças, e esqueças concorda com tu, tá? Então já elimina a letra B e a letra E. Na letra C tem assim, podemos termos, olha, o verbo auxiliar é o único que vai para o plural. O certo é podemos ter. Podemos ter defeitos, viver ansiosos, então esse item também está incorreto. E aí a gente fica entre letra A e letra D, né? Na letra A tem o seguinte, ó, mas não esquecemos, certo? Está no plural. Não é minha vida, porque minha vida é a primeira pessoa do singular. Eu tenho que colocar no plural. Então, mas não esquecemos que nossa vida é a maior empresa do mundo. Então, também a gente elimina essa por esse único motivo, tá? E aí aqui está no plural, ó. Devemos evitar, só o primeiro vai para o plural, que ela vá à falência. Então, item correto, letra D, tá? Uma questãozinha que estava na dica de número 6 da nossa prova. Então, questão 9, bora colocar aqui, gabarito letra D. Questão 8 também, letra D. Vamos lá, questão de número 10. Assinale a alternativa cujo termo destacado em maiúscula tem o mesmo significado do termo indicado. Se é o mesmo significado, é uma questão de sinônimos aqui. Uma questão de sinônimo. Então, bora lá. Letra A.
Posso ter defeitos de viver ansioso. Ansioso é quem tem ansiedade, alienado já é outro sentido, né? Diferente. Então, aqui a gente não coloca como correto. Alienado tem vários sentidos, né? Você pode comprar um carro alienado, por exemplo, você pode estar alienado a alguma ideia. Então, não é o mesmo sentido de ansioso. Na letra B diz assim, ó, esqueço, e entre parênteses tem omitir. Esquecer e omitir são coisas diferentes, tá? Não tem o mesmo significado. Esquecer é quando você não lembra. Omitir é quando você esconde, né? Então, pronto. Letra C, evitar, impedir, tem o mesmo significado. Olha aqui, eu posso evitar, posso impedir, né? Tem o mesmo significado. Período e século não tem o mesmo significado. Século é de 100 anos, período é algo indeterminado. E falência e sucesso também são coisas de significados diferentes. Então, o gabarito aí da questão de número 10 é letra C. Questão 11. Assinale a alternativa em que existe um termo que contém um sufixo. Pessoal, sufixo é o que está no final da palavra. E aí atribui algumas características. A única palavra que tem sufixo é em ansioso. Na palavra ansioso, o oso ele é um sufixo que quer dizer abundância. É quando tem algo em excesso. Abundância. Então, nesse caso, ansioso é quem tem excesso de ansiedade, tá? Então, o sufixo aí é o oso. Por exemplo, bondoso tem excesso de bondade, né? E assim por diante. Então, gabarito da 11, letra B. Vamos aí para a nossa última folha aí da prova, questão de número 12. É uma questão de crase, caíram duas questões de crase, e eu dei uma dica de crase também, que vai servir para a última questão de crase dessa prova. Olha aqui, ó. A rotina da casa se desfazia à medida que a gente tem a conjunção, né? Conjunção que indica proporção. Como ela é feminina, ela tem que ter crase. Então aí está correto. À medida que aumentava o alheamento, eu vou colocar grande para melhorar aqui. O alheamento da mãe, entregue a si mesmo, como, estou comparando aqui, ó, o pai é só o artigo, o pai, e as irmãs, estou comparando aqui, é só o artigo, as irmãs, tá, pessoal? Ciro se submeteu aos 5 anos à falta de horário. Quem se submete, pessoal, se submete a alguma coisa, pediu preposição. Quando eu junto com substantivo feminino, aí vai ter crase, ó. A falta de horário, as refeições, ele se submete à falta de horário, às refeições, ele se submete à roupa encardida e ao quarto desarrumado. Mal agasalhado no inverno, teve um torcicolo que semanas a fio, olha, fio é palavra masculina, então esse A aqui é sem crase, tá? Olha o que a gente colocou aqui na dica. Na dica 8, a gente colocou aqui que não se usa crase diante de palavras masculinas. Então já dava para ajudar aí e contribuir nessa questão, tranquilo? Então olha só, gabarito então, letra A, é o que condiz aí com essa sequência de respostas. Então vamos colocar aqui gabarito da 12, letra A. Vamos aí para a questão de número 13. Assinale a alternativa cujo termo destacado em maiúscula é antônimo, agora que a gente trouxe uma questão de semântica, mas com antônimo. E antônimo é o que o aluno colocou aqui, né? Significado contrário. Então, bora ver aqui, ó. Letra A. Alheamento e desatenção. Alheamento tem a ver com algo alheio, né? Desatenção que não tem atenção. Então, não tem significado contrário aí, tá? Não tem significado contrário. Na letra B, precária e diária são significados diferentes, mas não são contrários. Submeter e considerar, se submeteu aos 5 anos, não tem significados contrários. Tem significados diferentes, mas não tem significados contrários. Acho que dá para me enxergar aqui a questão, né? Quando a gente fala desarrumado e bagunçado, aqui já tem significado, é parecido. Aqui são sinônimos, mas não é isso que a questão quer. A resposta certa é a letra E, que diz gritar e silenciar. É o contrário do outro. Então, aqui nessa alternativa, a gente tem antônimos, né? Então, gabarito da 13, letra E. Questão 14. Questão 14 é uma questão de concordância com o nome e com o verbo. Olha só. Entregue a si mesmo como o pai.
O termo dele destacado em maiúsculo indica que faz referência a Ciro. Olha, Ciro, quem é que está entregue? É o Ciro a si mesmo, mesmo quem? O Ciro, né? Então, todos esses itens, eles estão se referindo ao Ciro. E aí fala, se o termo Ciro fosse substituído por a mãe e as tias, que é a mesma coisa de elas, né? As mães, a mãe e as tias, o correto seria, olha, beleza. Se agora eu vou colocar elas, deixa eu colocar de vermelho. Se agora eu vou colocar elas, elas agora estão entregues a si mesmas, não é? Elas eu vou concordar com o plural. Lembrando que entregue é o particípio de entregar. Entregar tem dois particípios, ou eu falo entregado ou eu falo entregue. Né? Se fosse entregado, ia ficar elas entregadas, né? Entregadas a mãe e as tias. Como é entregue, fica entregues. Elas, né? No caso, entregues a si mesmo como o pai. Si mesmas, né? Aliás. Então, o gabarito que condiz com isso daqui é letra E mesmo, né? Letra E. Então, gabarito da 14, letra E. E para finalizar, a questão de número 15, a gente tem uma questão de crase. Vamos analisar aí, ó. Item de número 1. Com as pedras que me atiraram, construí a minha obra. Vamos ver a letra A, o que é que diz. No item 1, deixa eu colocar a grande aqui para melhorar. No item 1, o trecho construir a minha obra poderia ser empregado o acento indicativo de crase. Não, pessoal, porque quem constrói, constrói algo. Esse verbo ele não pede preposição. Se ele não pede preposição, é impossível ter crase. Impossível ter crase. Porque para ter crase, a gente tem que ter a junção de dois As, né? E o primeiro tem que ser uma preposição. Então, esse item está incorreto. Letra B. No item 2, o trecho que fez a escada estaria incorreto se utilizar o acento indicativo de crase por se tratar de complemento verbal regido apenas de preposição. Não. O verbo fazer, ele não pede preposição. Quem faz, faz algo. Esse a é artigo. Não é a preposição. Esse a é um artigo. É a escalada. Falei escada, foi... É a escalada, tá? Desculpa. Então, não tem preposição aí, só tem um artigo. Olha, o erro foi bem sutil, como eu falei para vocês. Então, nessa letra B está incorreta. E aí fala, no item 3, a crase é facultativa. Olha o que eu coloquei nas dicas. Deixa eu colocar aqui, ó. Nas dicas, eu coloquei aqui na dica de número 7. A gente colocou aqui, ó. Casos facultativos de crase. Até a posse da Dilma. Ou seja, depois da preposição até, depois de pronome possessivo, que foi o caso, ó. O pronome possessivo aqui no item 3 foi sua. Né? A sua. Sua é pronome possessivo. E aí, olha só, que primeiro ele pegou a preposição. Ó. Podemos acrescentar. Quem acrescenta, acrescentar alguma coisa a outra. Acrescentou a quê? A sua vida. Acrescentou a quê? Pediu a preposição. Então, se tem preposição, pode ter crase. Como tem pronome aqui, é facultativo. Né? Acrescentou dias. Dias a quê? Acrescentou a sua vida. Tem crase, mas como tem o pronome aí sua, ela fica facultativa. Gabarito, então, letra C, 15, letra C. O erro das outras, ó. Letra D. No item 4, a crase não se justifica por estar diante de um verbo. Olha, o A aqui está diante de um pronome e não de um verbo. O verbo está depois. Tá? Então, não é verbo e tem um pronome oblíquo. Mim não é verbo, pessoal. Letra E. Tanto no item 1 quanto no item 3, a crase é facultativa. Professor, por que a crase não é facultativa aqui se também tem pronome aí, né? Minha. Mas olha que construir não perde preposição. Quem constrói, constrói algo, tá? Só tem como eu ter crase, mesmo ela sendo facultativa, se eu tiver preposição. O ingrediente principal é a preposição. Então, se não tem preposição, não tem crase. E aí, com isso, a gente finaliza aqui, tá? Vamos fazer um apanhado aí. Fechei sem querer, né, as questões. Mas pronto, pessoal. Foram essas as questões. Eu espero que vocês tenham acertado o máximo de questões possíveis, tá? Peço desculpas que não consegui entrar por causa da internet, junto aí com os outros professores. Sei que vocês estão ansiosos. Mas qualquer indagação, vocês podem entrar em contato, tá? Deixa eu colocar até meu Instagram aqui. Vou anotar nessa página aqui mesmo, para vocês. É @mateusiata, tá? Assim, ó. Se alguém tiver alguma contestação, pode entrar em contato lá no Instagram mesmo, tá? Que aí eu vou analisar aí a indagação de vocês, tá?
Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Espero de coração que vocês sejam aprovados, tá? Tenham fé. Se você não se deu bem nesse, não baixe a cabeça. A gente aqui tá para te apoiar, para te ajudar, para você conseguir atingir seu objetivo. E tem um concurso aí da PMPE, que é a mesma banca, não é? É provavelmente a mesma banca. Então, torço muito por vocês. Continuem na luta, porque quem não desiste sempre vence, tá? Então, um grande abraço e valeu!